O que é preciso para ser um grande líder, afinal? Hoje, vamos abrir um dos manuais de poder mais famosos e mais polémicos de toda a história. Ok, para percebermos as ideias de Nicolau Maquiavel, temos de fazer uma viagem no tempo. Imaginem um sítio em caos total. Um sítio onde a única regra era sobreviver. E este cenário não é ficção. Era mesmo a realidade da Itália durante o período do Renascimento. Olhem, no século XV, a Itália não era nada como o país que conhecemos hoje. Era mais um puzzle de cidade-estado, sabem? Como Florença, Milão, que estavam sempre em guerra umas com as outras. E claro, com esta divisão toda, era um alvo perfeito para os exércitos gigantes de França e Espanha. A vida, bem, era imprevisível e, francamente, muito perigosa. E no meio disto tudo, a observar, estava um diplomata de Florença, Nicolau Maquiavel. Atenção, ele não era um filósofo fechado numa torre de marfim. Nada disso. O trabalho dele era andar no terreno, viajar, negociar e ver com os próprios olhos como é que os líderes ganhavam e perdiam o poder no mundo real. Maquiavel estava convencido de que tinha a solução para o caos em Itália e pôs tudo por escrito num livrinho que era basicamente um manual de instruções para um líder. Um líder com coragem suficiente para unificar o país. E o nome desse livro? O Príncipe. O que é tão fascinante no Príncipe é que, olhem, isto não é um livro sobre como ser uma boa pessoa. De todo, é um guia prático quase técnico sobre como governar. O objetivo era só mostrar, usando exemplos reais da história, o que é que os líderes tinham de fazer para manter o Estado seguro e estável. Ponto final. E é aqui que entra a ideia mais bombástica de Maquiavel. Ele diz, basicamente, que um líder não pode jogar pelas mesmas regras morais que uma pessoa normal. Para proteger o seu povo, um governante às vezes tem de fazer coisas que nós consideraríamos erradas na vida do dia-a-dia. E porquê? Porque para Maquiavel, a prioridade número 1, acima de tudo, é a sobrevivência do Estado. Então, que ferramentas é que Maquiavel mete na mala deste líder? Vamos espreitar alguns dos conceitos-chave que ele apresenta. A primeira ferramenta é a virtude. E atenção, muito cuidado aqui. Isto não tem nada a ver com virtude no sentido de ser uma pessoa boazinha. Para Maquiavel, virtude é outra coisa. É a competência de um líder. É a sua inteligência, a sua coragem e, mais importante que tudo, a sua capacidade de tomar a decisão certa, mesmo que seja uma decisão difícil, no momento exato para proteger o seu Estado. E depois, a outra grande força em jogo é a fortuna. Pensem na fortuna como a sorte, o acaso. São todos os fatores que um líder simplesmente não consegue controlar. É o imprevisto que pode deitar por terra até o plano mais perfeito. E esta imagem ilustra na perfeição a relação entre as duas. Maquiavel diz que a fortuna é como um rio selvagem que, de repente, pode transbordar e destruir tudo à sua volta. Então, o que é que um líder pode fazer? Usa a sua virtude. Ou seja, durante os tempos de calma, quando o rio está sereno, um líder inteligente constrói defesas, barragens, diques, para que, quando a cheia da má sorte chegar, o seu estado esteja preparado e consiga aguentar o impacto. E Maquiavel continua dizendo que um líder ideal tem de ser uma mistura de dois animais. Precisa ter a força do leão para meter medo aos inimigos, os lobos, mas também precisa da astúcia da raposa para conseguir detectar as armadilhas e não cair nelas. Porque, pensem bem, força sem inteligência é inútil e inteligência sem força também não leva a lado nenhum. O segredo, diz ele, está tudo no equilíbrio. E tudo isto nos leva, talvez, à pergunta mais famosa e mais discutida de todo o livro. A pergunta é esta. Se um líder tivesse de escolher apenas uma coisa, o que era melhor? Ser amado ou ser temido? A análise de Maquiavel a isto é fria e calculista. Ele diz que o amor se baseia na gratidão, mas a gratidão é um sentimento frágil. As pessoas esquecem assim que lhes convém. Por outro lado, o medo baseia-se no receio de ser castigado. E esse receio, bem, esse faz com que as pessoas pensem 2, 3 vezes antes de desobedecer. Portanto, a conclusão dele é clara. Se não se pode ter as duas coisas, é muito, mas muito mais seguro ser temido do que amado. Mas, e este mas é fundamental, Maquiavel deixa um aviso gigante. Ser temido não é o mesmo que ser odiado. Um líder nunca, mas nunca pode ser odiado pelo seu povo. E para garantir isso, há uma regra de ouro. Não tocar na propriedade nem na família dos cidadãos. Ok, mas estas ideias foram escritas há mais de 500 anos. Por que é que ainda hoje estamos a falar disto? A razão é, na verdade, bastante simples. Maquiavel foi revolucionário porque foi um dos primeiros a olhar para a política como se fosse uma ciência. Em vez de falar sobre como o mundo devia ser, ele descreveu o mundo tal como ele é.
Ele basicamente separou a política da moral e da religião e analisou o poder de uma forma objetiva. É por isso que o consideramos um dos fundadores da ciência política moderna. E tudo isto deixa-nos como uma última pergunta para pensar. No mundo como o nosso, com democracias, redes sociais, comunicação a toda a hora, será que as regras frias e calculistas de Maquiavel sobre o poder ainda fazem algum sentido? A questão fica no ar.